Multinível Explosivo é um programa de acompanhamento e formação de novos líderes, criado e mantido pelo especialista Sérgio Buarque. Mais que uma série de teorias descritas em um livro, o programa Multinível Explosivo é composto por metas de curto prazo, que visam promover o seu crescimento acelerado no negócio. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida, começa agora. Tudo bem, talvez algumas pessoas pensem assim, puxa, mas eu não gostaria de ficar copiando o modelo, eu quero criar um novo modelo, eu tenho conhecimento de outras áreas, eu tenho uma vontade de me destacar diferente, eu quero reconhecimento pelo que eu faço. Enfim, você vai ter de repente uma forma diferente de pensar, mas espera a hora certa de se manifestar, porque o seu objetivo principal, é uma questão de estratégia mesmo, o seu objetivo principal é perpetuar, o seu objetivo principal é construir uma organização com centenas ou milhares de pessoas, e para que isso aconteça, você precisa seguir um padrão. Então, se o seu objetivo é perpetuar, segura um pouco as suas invenções, né? Para a hora certa, você de repente dá o seu toque pessoal quando você tiver mais experiência, quando você tiver resultados, quando você puder, de fato, fazer seus testes sem afetar a sua organização. E quanto mais precisa é a sua duplicação no dia a dia, maior é o alcance da sua rede em profundidade. Muitas vezes a gente não se dá conta disso. E às vezes você vê aquela pessoa que está desenvolvendo marketing multinível há vários meses, há vários anos, mas a organização dela tem 2, 3 níveis, porque as pessoas entram, não conseguem duplicar e desistem. E as pessoas continuam sendo substituídas, ele continua recrutando novos e novos, e a rede dele não desce em profundidade. E esse problema é basicamente uma falha de duplicação, porque você está duplicando de maneira incorreta. O trabalho, a construção em profundidade é uma das coisas principais que a duplicação tem que ensinar, ou que tem que promover, ou que tem que incentivar. É o trabalho em construção de profundidade. E isso é feito através do seu exemplo pessoal. Às vezes, um detalhe que você nem se dá conta do porquê você está fazendo e ele está impedindo a sua organização de descer, está impedindo a sua organização de se expandir. Considere isso. Comece a pensar, talvez, o porquê que a sua rede não cresce em profundidade. A padronização, ela ajuda muito nessa questão, né? E ela ajuda também a diminuir o tempo médio da duplicação. O que acontece? A duplicação, ela vai, vamos supor que leve um tempo de 1 mês para você duplicar a liderança, para duplicar as habilidades básicas do negócio com um novo distribuidor. 1 mês, ótimo, pode ser considerado um bom tempo, um tempo muito longo, um tempo muito curto, não importa. Mas, com certeza, se você conseguir duplicar a mesma coisa, a mesma qualidade em 1 semana, o que vai acontecer? Em vez de você duplicar 1 vez por mês, você vai duplicar 1 vez por semana. Você, no final de um mês, você tem 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8. Você tem 4 vezes mais duplicação porque você encurtou o tempo médio dessa duplicação. E isso tem que ser buscado. Se você quer crescer em velocidade, você precisa duplicar um padrão simples, que seja rapidamente assimilado e que você não vire gargalo, porque quando você fica dependente do seu dia a dia para ensinar todas as ações básicas do negócio para o seu novo distribuidor, e você fica do lado dele, você tira todas as dúvidas e você fala sobre questões que são básicas, que ele deveria até buscar a solução por conta própria. O que acontece? Você está perdendo tempo, é um tempo de qualidade que você está deixando de apoiar uma outra pessoa que acabou de entrar, enfim, você está perdendo tempo demais, e isso acaba afetando o seu resultado. 1 dia, 2 dias que você perde na semana fazendo um acompanhamento inadequado, vai impactar no final de 1 ano numa qualificação que você deixa de alcançar. O tempo médio de duplicação tem que ser diminuído, e isso é feito através da padronização. E aí você pode começar a pensar, bom, se você acabou de entrar no marketing multinível, tá? Ou então um distribuidor novo que você patrocinou, ele vai começar a duplicar. O que você acha mais correto que ele duplique? Será que ele vai duplicar o modelo dele, ou ele vai duplicar o modelo ideal? O que parece mais óbvio? Se você parar para pensar, se você sai do problema, se você olha de fora, você com certeza vai concordar que é melhor que ele duplique o padrão ideal, o modelo ideal. Porque o modelo ideal está testado e aprovado. E porque o modelo ideal é uma referência igual para todo mundo. Então ele vai gerar uma coerência, um alinhamento de valores, de ideias, de conceitos, que certamente vão agilizar muito o processo. Muitos acompanhamentos que você vai fazer por telefone se tornam muito mais rápidos quando vocês estão falando da mesma estratégia. Agora, se você tiver com cada distribuidor falar de uma estratégia diferente, além do seu tempo de dedicação para aprender cada uma delas ser muito maior, você também tem que explicar em detalhes para todo mundo todas as estratégias. E aí você começa a ficar com uma situação sem fim, um conjunto de informações tão complexas que você não consegue duplicar isso em menos de 1 ano. Quer dizer, a duplicação de um líder, em vez de ser em 1 mês, em vez de ser 1 semana, passa a ser um processo anual. E aí a sua rede vai crescer, vai dobrar 1 vez por ano. Então, olha só que coisa triste se isso acontecer. Você vai ter um tempo de crescimento muito lento. Se nós chegamos à conclusão que o modelo ideal é que deve ser duplicado, que a pessoa que acabou de entrar, ela é um modelo imperfeito,
feito, o que nós temos que fazer então para conseguir fazer essa duplicação da maneira correta? Primeiro tem que entender, é uma questão de humildade, né? Que o seu modelo, por melhor que ele seja, reflete a sua visão pessoal, reflete as suas condições e interesses muito particulares. Às vezes você traz um conhecimento próprio, ou você é de uma condição social, ou você tem um nível cultural X, e isso faz com que você tenha determinada orientação para desenvolver esse negócio. Porém, aquela orientação que você traz, ela é para uma minoria. Ela não é uma técnica, ou não é possível que ela seja duplicada por todas as pessoas que estão no negócio. Então, ou pela maioria. Porque o seu objetivo como líder de uma organização é a maioria, e não a minoria. Na verdade, você tem que tomar uma decisão muito séria. Você quer ter uma rede com a maioria das pessoas que estão aí ao seu redor, ou você quer ter uma rede com um segmento, com apenas uma parcela da população? E essa é uma decisão importante, porque quando você entende isso, você começa a buscar a média, você começa a buscar a padronização daquilo que a maioria das pessoas quer, daquilo que a maioria das pessoas tem condições de duplicar com mais facilidade. Então, por isso, o padrão tem que ser simples. Às vezes a gente vai num evento e tem um executivo, tem um advogado, tem uma pessoa com um certo esclarecimento, e a pessoa vem no final da reunião e fala assim: puxa, eu gostei, mas eu achei a reunião muito simples, eu achei os conhecimentos muito superficiais, puxa, eu senti falta de uma explicação mais técnica sobre o plano de marketing, eu senti falta de uma explicação mais científica sobre os produtos. E aí você para pensar e fala assim: puxa, mas se eu for falar sobre todos os princípios ativos do produto, se eu for falar sobre todas as fórmulas matemáticas que foram criadas e que dão sustentação para esse plano, quanto tempo eu teria que usar na minha apresentação? E quantas pessoas conseguiriam acompanhar o raciocínio até o final? Pouquíssimas. Por opção, nós temos que fazer eventos mais simples, nós temos que fazer apresentações mais simples. Tudo tem que ser mais simples. Para quê? Para atingir a maioria. E aquela pessoa que faz parte de um grupo mais privilegiado, que tem acesso a mais conhecimento, mais informação, ele tem que entender isso. Você tem que puxar ele no canto e falar assim: olha, fulano, esse negócio é maravilhoso e você pode desenvolver ele para vários públicos. Só que se você quer ter uma organização grande, você precisa ter uma linguagem fácil de duplicar, porque o seu objetivo é duplicar. E aí, quando ele entende isso, muda. Ele para de criticar, ele para de querer inventar, ele começa a entender que é necessário seguir um padrão. Às vezes a gente tem que ficar questionando com uma pessoa muito tempo porque nós não explicamos o porquê das coisas. E esse curso tem o objetivo de explicar algumas questões que muitas vezes passam desapercebidas. O modelo ideal, ele é sempre o resultado da experiência prática de um grupo, das pessoas que estão tendo resultado, das pessoas que estão tendo sucesso. E, naturalmente, quem são essas pessoas? São os líderes da sua empresa. O padrão foi desenvolvido pelos fundadores da sua companhia, pelos executivos da sua companhia, principalmente pelos seus líderes, porque eles já tentaram várias formas. Você pode ter certeza que todos eles já tiveram a tentação de inventar um pouquinho, de tentar introduzir novidades, e todos eles já experimentaram o que deu certo e o que deu errado. E hoje, o que existe na sua empresa é um padrão que funciona. Eu não estou dizendo que é um padrão perfeito, nem que é o melhor padrão do mundo. Também não estou dizendo que você seria incapaz de criar algo melhor. Provavelmente você, com experiência no negócio, você vai poder dar o seu toque pessoal e vai contribuir para que o padrão continue se aprimorando. Porque tem sido assim nos últimos anos. Nenhuma empresa, ela tem um padrão final, que você possa dizer assim: poxa, esse padrão é o padrão definitivo, nunca mais vai mudar. Quem pensa dessa maneira não entende o mundo em que nós vivemos hoje. Você precisa estar sempre buscando a melhoria. Mas quem está buscando essa melhoria? São as pessoas que já trazem uma experiência muito grande, já tem tempo, e hoje a recompensa que eles têm é proporcional a essa questão estratégica. Se você é um diamante, se você é um presidente da sua empresa, certamente você vai participar de reuniões estratégicas onde você vai ser convidado a falar sobre as suas ideias e, de repente, até você vai ter a permissão de fazer alguns pilotos para descobrir algumas melhorias que podem ser implementadas na empresa. Agora, isso tem a hora certa de acontecer. Não dá pra gente imaginar que cada novo distribuidor que entra, aquele, porque ele fez MBA não sei aonde, ele é formado em Harvard, ele de repente tem um conhecimento específico e por causa disso eu vou ter que mudar tudo que está funcionando até hoje porque ele está trazendo uma ideia que vai revolucionar o negócio. Pode revolucionar? Pode, mas a probabilidade seria muito pequena. Então não vale a pena eu assumir esse risco, não vale a pena eu espalhar esse risco, porque na medida em que a empresa acolhe uma novidade vinda de qualquer fonte e implementa na empresa, o que vai acontecer? As pessoas todas vão ser impactadas por aquela novidade. E se ela der certo, ótimo. Se ela der errado, vai ser um problema para todo mundo. Temos que ser responsáveis. Nada pode ser introduzido no marketing multinível sem um pouco de conhecimento, de cuidado, com uma certa dose de teste, porque tudo isso pode resultar em algo muito bom, mas também pode resultar em algo muito ruim. Então esse entendimento é necessário. Hoje, se você tem um padrão a ser duplicado, pode ter certeza que ele já foi testado e aprovado. E se ele tem falhas, ele está sendo corrigido. Então é melhor você seguir esse padrão do que tentar inventar um novo. O modelo, ele continua evoluindo, está sendo lapidado pela companhia, pelos tops,
golpes e você nunca executará o modelo ideal com perfeição. Também tenha certeza disso, porque às vezes a gente fica buscando, puxa, mas será que eu tenho que fazer tudo exatamente igual ao que eles estão propondo? Você deve buscar isso o mais próximo possível, porque certamente isso vai diminuir as suas perdas. Porém, como eu falei, tem o seu toque pessoal e tem coisas que, enfim, são particulares de cada um. Aí entra o talento pessoal, entra as características de cada um, isso tem que ser respeitado. Então, dificilmente uma pessoa vai fazer esse negócio da mesma forma que a outra. Seria quase impossível. É permitida a reprodução gratuita desse material para fins de treinamento, desde que conste a fonte e a autoria. Multinível Explosivo, a melhor parte da sua vida começa agora.